Pode orar, Juliana. Ora. Soberano Deus, eterno Pai, se encontrando mais uma vez nessa noite, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor fez e a paz do Senhor. Que o Senhor possa entrar nos nossos corações, na nossa alma e nosso entendimento. Que a saúde de hoje possa entrar e ficar guardada nos corações. Abençoa cada um que está presente, no coisa aqui. Guarda todo mal. Amém. 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 Soberano Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, se faça presente nesse lugar, Senhor. E vamos te adorar, Senhor. Vamos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração. Que é com alegria e com amor que nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor, onde nós vamos aprender mais de Ti, Senhor, sobre a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, nessa casa, Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo, Pai. A casa é sua, Senhor, pode entrar. Bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim, sopra Teu vento. Teu trono vem reinar, precisamos te ouvir, precisamos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
ser Jesus. Quando é o mais belo milhares, Deus, oh Deus, e milhares, meu amado belo Milhares. Yeshua está aqui em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em toda consagração. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo Em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? O amor de Jesus. Adena Tineva Xanabate, Sacrifício. Eka Saka Tineva Tashanai, Lima Samai, para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro, para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro. E comparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? Meu Deus, que amor
que amor é esse? Aleluia. Que amor é esse, Pai? Muito obrigado por me amar tanto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós louvamos. Como estão no seu estudo? Pode o que orar para iniciar o estudo? Pode orar você. Eu vou dar o estudo. Ora aí, eu vou te filmar não. Que Ora então, eu vou te filmar não. Querido Deus, céu da terra, estamos aqui mais uma vez. Eu só peço que esteja conosco para acompanhar o estudo aqui com a gente aqui. E é isso, amém. Amém. Vem cá então. Me ajuda. Eu vou sentar no sofá ali. Dá a volta aqui, que fica mais fácil. Porque aí você não pega no filho. Eu vou sentar aqui. Tá me pegando agora aqui? Pode passar, isso é live, isso é normal. Certo. Tá legal aí? O plano, legal? Só que fica muito teto, cara. É, mas é normal. Tem que botar Não, assim. mexe no celular. Assim na pecinha, pode mexer pra frente ou pra trás. Na frente. Assim, ó. Você pode mexer aqui, ó. Pra lá. Pra cima, pra você tá como você Tá. vê. Legal? Vai ter que ficar com teto aí, cara. Deixa, cara. Fica com teto não. Tá bom. Vamos lá então. Hoje é dia 31 de outubro de 2019. É uma data que o mundo inteiro vê, que comemora o Dia das Bruxas. Ou Halloween. Certo. Mas poucas pessoas sabem ou se lembram que o dia 31 de outubro é o mesmo dia do que a gente chama de Reforma Protestante. Vocês sabem o que é uma Reforma Protestante? Vamos protestante? Sabe, vocês sabem. Vocês não sabem, Não, O eu nome. não recordo. vocês sabem? Caraca. A Reforma Protestante foi um evento que aconteceu que dividiu a Igreja Católica em duas Isso mesmo. ou mais. Tá Porque tem outros movimentos também que surgiram devido a esse racha. Então, mas basicamente, a Reforma Protestante foi um evento onde a Igreja Católica, que é o centro do cristianismo, assim, como instituição, acabou se dividindo para a Igreja Evangélica. Ou seja, a Reforma Protestante foi o evento que serviu como base para a criação da Igreja Evangélica. Certo? E foi no dia 31 de outubro de 1717. Então fazem quantos anos? Hoje? Sei. Ah, Pouco, né? Ou seja, é quase a idade do Brasil. Ou seja, o Brasil foi descoberto, segundo a história mentirosa que nos contam, que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Mas o Tratado de Tordesilhas, se eu não estou enganado, dizem que é em 1492. Ou seja, 8 anos antes do descobrimento. gente- Como é que pode? A gente não O sabe, Brasil foi né? descoberto em 1500, mas em 1492, que era os países, os estados eram divididos Mas lá. Mas, Não é uma história não, mas só pesquisar. mas está aí já comprovado que foi... Isso é história, cara, a gente aprende na escola. Não, história. Que é bem na escola. Então, a gente tem estudado aqui na célula sobre a história da igreja. Claro que eu ainda vou chegar nessa lição sobre a reforma muito mais, com muito mais detalhes. Mas por que eu estou fazendo isso hoje? Porque hoje é dia 31 de outubro e eu ia dar um outro estudo hoje. Aí eu pensei assim, não, só que hoje, o dia é o dia hoje que comemora 502 anos da Reforma Protestante, então nada melhor do que falar sobre ela hoje. Aí você vê uma coisa, repare uma coisa, você não vê uma igreja falar disso. Quando há 2 anos atrás, quando a Reforma Protestante fez 500 anos, você não vê uma igreja falar disso. Uma igreja falar disso, sabe por quê?
Porque eles não estão preocupados com isso. Hoje, a igreja evangélica, ela está se tornando aquela igreja católica que Martinho Lutero combatia. Por quê? Porque naquela época eles estavam preocupados com poder, com glória, e não estavam preocupados com conhecimento, com comunhão com Deus. Martinho Lutero, ele sempre quis que o conhecimento, principalmente da Bíblia, fosse passado para todas as pessoas. E não um grupo seleto de pessoas ali que elas podem inventar o que quiser. Hoje a igreja, como instituição, a igreja evangélica, ela está vendo os mesmos moldes da igreja católica naquele tempo. Eles não ensinam para você a Bíblia. Eles não ensinam você sobre Deus. Eles só ensinam o quê? Que você tem que dar o dízimo e fazer um monte de campanha lá interminável. Não ensina sobre o inferno. Não ensina sobre Apocalipse. Se você perguntar para a pessoa, quem é o anticristo? Qualquer igreja que eu for aí, se eu perguntar, quem é o anticristo? Ninguém vai saber. E o mais importante, não ensino nem o básico. Se você perguntar, a primeira coisa que a igreja deve ensinar é, por que Jesus Cristo morreu por mim? 90% dos crentes não sabem. Ah, ele morreu por você. Tá, mas por que ele morreu por mim? Tá, ele morreu no teu lugar. Tá, morreu no meu lugar por quê? Por que Jesus tem que morrer no meu lugar? E por que tem que morrer numa cruz? Por que não foi numa facada, não foi afogado, não foi envenenado? Por que tinha que ser numa cruz? Negócio de madeira. Por quê? Que disse maldito. Eu sei, tô falando. Tá. Eu sei que vocês sabem, tô falando Aham. num contexto geral. Tô falando um pouquinho a responder. Pô. Isso. Eu sei que você... Você sabe, mas muita gente está assistindo, não sabe. Então, a igreja, ela não está preocupada em te levar hoje para o céu. Ela está preocupada em que ela encha. Porque as pessoas estão mudando o foco, a igreja hoje. Então é uma data tão importante, que, ou seja, é a criação da igreja evangélica, meu irmão. Ninguém lembra, ou não quer lembrar. Claro que não são todas. Muitas igrejas, elas comemoram, mas é mínimo. Em comparação, se você pegar todas num bolo, não chega nem 10%. As igrejas que lembram dessa data, ou que querem lembrar dessa data. Certo? Então que a gente está nessa célula aqui, seja uma igreja, eu tenho certeza que a gente não vai seguir o mesmo exemplo deles. A gente tem que ensinar duas coisas para as pessoas. Primeiro, o conhecimento de Deus. O que é comunhão com Deus? Ensinar sobre Deus. E segundo, conhecer também a Bíblia. O conhecimento teórico é a Bíblia. O conhecimento na prática é a comunhão. Por exemplo, você pode estudar a Bíblia toda, meu irmão. Isso não vai te servir de nada na hora de expulsar um demônio. Quando a pessoa vê câncer ou uma doença incurável, o teu conhecimento de Bíblia não serve para nada. Ah, mas Jesus falou, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem boas, tudo que pedir em meu nome será feito. Mas esse vós que está nele, isso é muito além do que conhecemos de Bíblia. Isso é através da comunhão. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, querem ouvir a voz do Espírito Santo, mas só querem ouvir no momento que elas querem. Mas quando o Espírito Santo quer ouvir a sua voz também, você não quer dar para ele. Você não quer dar adoração para ele. Por exemplo, muitas vezes não queremos adorar a Deus. Ah, está de madrugada, não orar não. Ou a gente deixa de fazer alguma coisa para agradar a Deus, a gente não faz isso. Mas quando chega alguma coisa, alguma pessoa doente, você quer ser usado por Deus. Ah, Senhor, fala comigo agora. Mas quando Ele quer ouvir nossa voz, talvez deixar que a gente faça alguma coisa para buscar Ele, a gente também não quer. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre a reforma protestante. Quem acompanha os estudos, eu tenho um estudo no meu blog sobre a história da igreja, 10 células gravadas aqui e no YouTube, e eu vou voltar a esse assunto nas próximas semanas com muito mais detalhes. Hoje a gente só vai falar um básico sobre o assunto, mas lembrando que você tem o Pai Google. Se você quiser buscar mais informações, você pode ir no Google e pesquisar sobre o assunto, que hoje, graças a Deus, existe a chamada internet. Porque ela traz o conhecimento a você. Porque antigamente, se eu quisesse saber alguma coisa,
eu tinha que talvez uma biblioteca para me buscar. Hoje não, hoje eu posso acessar pelo celular, posso acessar no computador, o que eu quiser saber. Amém? Então, o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1717? Todo mundo já ouviu falar sobre Martinho Lutero, né? Foi o pivô da... Foi o que, assim, produziu não. Foi o que fez a reforma protestante. Lembrando, mas Martinho Lutero, ele não queria dividir a igreja. Jesus falou uma coisa na Bíblia. O que é dele, ajunta e não espalha. Martinho Lutero, em nenhum momento, ele queria que a igreja católica se dividisse na igreja evangélica. Martinho Lutero, ele era um alemão e ele ia ser advogado. Só que ele tinha medo do inferno. Sabiam? Não, vocês estão aqui para aprender. Ele tinha um medo de ir para o inferno. Então, ele deixou o medo dele pelo inferno, ele deixou a carreira dele de advogado, ele estava estudando para ser advogado. E ele foi virar teólogo, ou monge, não sei agora. Ou seja, ele falou, ele não via fazendo outra coisa, que ele tinha tanto medo do inferno, que ele queria estudar, porque nem todo mundo tinha sabido. Então, ele quis se tornar um monge católico para poder ter acesso à Bíblia e poder pesquisar pessoalmente os textos sobre o inferno, para ver se tem alguma lacuna, como é que a pessoa vai para o inferno ou a pessoa não vai para o inferno, como é o inferno. Ele queria estudar isso na Bíblia. Talvez Deus já estava preparando ele para ele poder fazer o que ele fez, né? E o diabo tem muita raiva disso, mas daqui a pouco eu já falo sobre isso. Então, Martinho Lutero, ele tinha medo de ir para o inferno. Então ele deixou de ser advogado para poder ser monge católico e ter acesso à Bíblia. Começou a estudar sobre o inferno. O cara tinha medo de ir para o inferno. E aí, estudando a Bíblia, ele começou a perceber uma coisa. Os textos bíblicos mostravam coisas diferentes do que a igreja pregava. Certo? Então ele começou a ver, calma aí, eles estão fazendo isso, mas a Bíblia diz que é o contrário, não é para fazer isso. E aquilo ali começou a mexer no coração dele. Amém? Uma das coisas mais, assim, que mais impulsionou ele foi um nome, eu não lembro agora o nome, se alguém lembrar me avisa, eu deve saber, do que a igreja católica tinha um costume, uma coisa lá, que vendia terreno no céu. Eu não lembro agora o nome do documento. Não sei se o Rodrigo lembra. Não é relicário não, tem um nome. Não sei não. Eu sei, mas eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome, tem um documento que a igreja católica vendia, agora eu não lembro de cabeça. Que a pessoa fazia pecado que for, matava, estrupava, fazia tudo. Mas você dá os teus bens da igreja católica, você tem um documento, a igreja católica assinava, dizendo que vocês têm um terreno no céu. Então, uma das coisas que ele começou a perceber, isso é contra, era vender terreno no céu. Certo? Não é muito diferente hoje não. Antes de continuar, eu quero falar uma coisa aqui. Hoje não vai existir um novo Lutero e hoje não vai mais existir um novo João Batista. Porque hoje a igreja evangélica tem erro, falhas, tem. Eu procuro não falar, por mais que as coisas que a gente passa por esses homens, certo? Eu não gosto muito de falar nisso. Mas hoje em dia existe um tipo de pessoas aí que eles só criticam. Eles criam um vídeo na internet colocando o escândalo da igreja, criticam. Eu falo, você não está fazendo, não vai existir um novo João Batista e não vai existir um novo Martinho Lutero. Na cabeça desses camaradas, eles acham que se você fica criticando, mostrando os escândalos, vai ter uma nova revolução na igreja. Não vai.
não vai ter uma nova revolução na igreja. Talvez não como Martinho Lutero e João Batista fizeram. Entendeu? Então esses caras, eu falo que são os juízes gospel, juízes do evangelho. Eles não têm comunhão com Deus, não têm unção. Talvez não tenha nem conhecimento, mas tudo gosta de falar que é errado, que é heresia, que é pecado. E tem alguns caras deles como se fosse Deus. Se você falar mal desses caras, aí eles viram um bicho. Como o tal de Paul Ocean. Eu nunca vi falar desses caras. Paul Ocean, David Wilson. São pessoas, tipo assim, eu não conheço a história deles. Mas são pessoas que eu não sei. Agora, eu não vejo muitos desses caras defendendo o Billy Graham, tendo como espelho o Billy Graham, que foi o maior evangelista do século XX. Eu não vejo esses caras falando bem do Benny Hinn. Não vejo bem esses caras falando bem do Bechosha, falando bem do Reinhard Bonke, Catherine Kuhlman, certo? Porque, sei lá, cara, tipo assim, eu não conheço a vida desses caras, mas se falar um dedo desses caras. Ah, voltou. Recentemente, uma moça lá da igreja que a gente fazia parte, certo? É aquela que cancelou o culto, o estudo que eu fazia, para comemorar o Dia dos Namorados. Ela vai todo dia, fica inventando que Deus está falando, que Deus está falando, mas tudo critica os outros. Aí ela bota vídeo de gente demoniada e os caras zoando que o cara é demoniado, que isso não existe. Aí, e ela é calvinista. Chegou lá, calvinista também é um dos movimentos também que surgiu na Reforma Protestante. Aí apareceu o Juliano Pai, e botando um vídeo de uma mulher lá, de que falou que foi curada em 5 igrejas diferentes. Botou os 5 vídeos, como se ela estivesse fingindo, eu não sei, mas tipo assim. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, qual foi a colocação que os calvinistas deram para o Evangelho? Me responde aí. Você está muito preocupado com vídeo de internet. Aí, falou um monte de gracinha para mim e bloqueou. Ou seja, aquela menina da igreja lá que, eu sou o Senhor. Ou seja, criticar os outros é mole. Criticar os outros é mole. Agora, se pegar, eu gravar um vídeo dela falando também lá na frente que é Deus também, e será que ela vai compartilhar, vai criticar? Então, gente, voltando ao assunto aqui. Então, Martinho Lutero, ele tinha muito medo de ir para o inferno. E aí ele começou a estudar a Bíblia ali, e aí ele teve dois pensamentos. O primeiro, cara, a igreja está errando, a igreja não pode fazer isso, a igreja está errando, a igreja não pode fazer isso. E qual é o segundo pensamento? As pessoas têm que ter acesso à Bíblia. Por que só eles têm acesso à Bíblia, a gente, e o povo não tem? Então são coisas que foram martelando foram martelando na mente dele. Agora, em nenhum momento Martinho Lutero ele queria dividir a igreja. Então o que ele fez? Ele, no dia 31 de outubro de 1717, ele preparou um documento chamado de 95 teses, que são o quê? Ele apontou 55 coisas erradas da igreja, e o pessoal lá tinha muito negócio de debate, né? De marcar, aí marcava, ele botava uma folha pregada no mural lá, e tinha um debate para quem puder esclarecer. Por exemplo, se eu tenho uma teoria bíblica, eu sou contra a predestinação. Claro que eu sou contra mesmo, mas tem gente que é a favor. Mas eu quero debater sobre isso. Então, naquela época, eu fazia, aqui são minhas teses contra a predestinação. Quem é a favor, vem cá e debata comigo. Hoje em dia, na internet, o senhor já viu, tem muitas pessoas que elas filmam, elas sendo no lugar. Eu acredito nisso. Se você acredita, prova que eu estou errado. É mais ou menos assim. Então, o Martinho Lutero, ele colocou lá o quadro e desafiou. Se eu não me engano, no livro que eu li,
acho que ele tentou conversar com os caras primeiro. Agora eu não vou dar muita essa informação, porque eu não tenho muita certeza. Mas o que eu sei, eu tenho certeza, ninguém quis. Os caras que defendiam lá, nenhum teve coragem. Por quê? Primeiro, eu creio, medo de ser desmascarado. Segundo, no fundo eles sabem também que o Lutero tinha razão. É igual hoje. Hoje, as pessoas estão acordando sobre o dízimo. Mas se você for falar dízimo na igreja, ali as pessoas, por exemplo, vão até ver que é certo não cobrar o dízimo. Mas por anos e anos cobrando dízimo, certo? Talvez elas tenham aquele ego de... Que nem um pastor que a gente conhece, que ele falou, pode mostrar que eu estou errado, mas mesmo assim eu vou continuar dando. Isso é o quê? Não é o que a Bíblia ensina, não é o que Jesus ensina, mas é aquilo que tu aprendeu, é o costume. Não tenha coragem de falar, não, eu acho que eu estou errado nisso, eu posso mudar. Então o Martinho Lutero chamou os caras para o debate. Todos correram, nenhum foi lá. Por quê? Porque eles estavam errados. A gente estudou as cruzadas, a gente está estudando a Inquisição, isso foi um pouquinho depois. Nós estamos no ano 1500 e pouco. Anos e anos que a Igreja Católica com poder ali. Ó. Mas chegou o cara, quebrou eles na Bíblia. E eles não tiveram nem coragem de poder debater com ele. Certo? E o que acontece? Claro que o cara, com uma ideia nova dessa, porque Satanás ele entrou na igreja. A igreja primitiva. Ele entrou na igreja primitiva, e a igreja primitiva é como o veneno da serpente. Entrou o veneno foi escorrendo. Então, a igreja primitiva depois foi a igreja católica, e aí vai, e começou, aí tudo que a gente viu, até a época de Martinho Lutero. Como também está na igreja evangélica hoje. Que a igreja evangélica, há uns 20 anos atrás, não era assim como hoje. Hoje, a gente passava na rua, hoje não, na época, uns 20 anos atrás, quando eu comecei na fé, toda pessoa que passava na rua dava paz do Senhor. Porque a gente viu, não, que ele é crente mesmo. Os crentes eram muito mais crentes. Hoje, qualquer um é crente. Hoje até ator pornô é crente hoje. Não tem nada a ver não. Tem igreja para tudo hoje. Eu não vou nem comentar mais sobre isso, mas é verdade isso. Tinha até os crentes do Face. Os caras têm a vida toda errada e fica botando no Face lá que é santo. Cara, todos nós somos pecadores. Mas quem está assistindo está entendendo. Tem certeza disso. Então, e vou te falar, a tendência é piorar. Mas vou te falar, ainda que a igreja, como instituição, piore, a igreja de Cristo ela é remanescente. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, ela é perfeita. Somos pecadores, mas você deve conhecer aí quantas pessoas você sabe aquele é de Deus. Independente de congregação, independente de religião, pode ser católico, pode ser adventista, pode ser até mormon, não sei. Mas se o cara tem o Espírito Santo ali, porque o Espírito Santo ele não é exclusivo da igreja evangélica. Ele entra no coração de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele não é propriedade de igreja nenhuma. Ele é Deus. Então, tem pessoas na igreja católica que têm o Espírito Santo, mas não são todos. Como na igreja evangélica são todos. Certo? Esses são a igreja. Enquanto alguns brigam em nome de Deus, por cargo, posição ou maiores tempos, os que estão de Deus, eles estão preocupados em apenas agradar a Deus. E esses que vão subir com Jesus no céu. Então, quem apareceu? Juliana vai para poder debater com o cara. E o cara conversou sobre perseguição. Por quê? Porque o sistema ali que está montado ia cair. Então, só que tipo assim, a princípio eles pensaram que
Lutero não ia mandar as ideias dele para frente. Isso depois ia esquecer. Ninguém mais tocar no assunto. Mas o Lutero insistiu. E aí, ele, como não teve outra alternativa, ele tem que fazer uma outra igreja. Certo? Lembrando que antes, nessa época, já falei sobre os cristãos desconhecidos. Certo? E tinha também outros tipos de cristãos que também queriam ensinar a Bíblia e eram mortos por divulgar a Bíblia. Porque qual é o interesse da Igreja Católica em querer segurar a Bíblia, o conhecimento da Bíblia para as pessoas? Se a missão não é divulgar o conhecimento de Deus, por que a Igreja Católica queria guardar para si? Por que ela perseguia aqueles que davam o conhecimento ou que queriam divulgar a Bíblia? Aí, Lutero começou a ser perseguido. Certo? Sabe o que aconteceu com Lutero? Ele tem que fugir e fingir de morto. Capaz de ser perseguido. Durante um ano, ele se fingiu de morto. Ou a Igreja Católica nunca mais soube dele. Não lembro agora a história que eu vi. No livro, eu vi aquele livro da Bíblia, eu vi que ele ficou escondido com o rei. Aí falaram que a identidade dele era Cavaleiro Jorge. Mudaram a identidade dele para Cavaleiro Jorge. Bem, Escolheu, trocou de identidade. Isso que eu não li. o que eu sei, depois eu vou ver isso para fazer. Naquele livro da Bíblia. O que eu sei é que ele fingiu de morto. Pensaram que ele morreu. E aí ele ficou durante um ano traduzindo a Bíblia para o alemão. E quando as pessoas pensaram que ele estava morto, ele escondido, o tempo que ele estava, agora eu vou traduzir a Bíblia para o alemão. Aí a Bíblia traduzida, meu irmão, ali cópias e mais cópias. Mas a princípio ele não queria dividir a igreja. Aí a Igreja Católica, a princípio também não ligava muito, ele vai esquecer. Só que depois que viu que as pessoas começaram a entender, começou a absorver as ideias do Martinho Lutero, que são as ideias certas, que era para a igreja hoje também continuar dessa forma, que hoje a igreja hoje não é aquela mesma de Martinho Lutero, então a Igreja Católica começou a criar alternativas para poder fazer Lutero mudar de ideia, que é chamado de contra-reforma. Existe a reforma protestante e existe a contra-reforma. A contra-reforma foi a tentativa da Igreja Católica de poder aproximar Lutero e voltar a unir a evangélica católica. E qual foi uma das alternativas que eles criaram? Uma das coisas é o catecismo. Juliana fez. Catecismo. Catequese. Então, catecismo, não sei se o pai fez. O catecismo só foi criado para quê? Para combater ou ter uma alternativa de Martinho Lutero poder voltar para a igreja se unir de novo. Ué, olha Martinho Lutero, se a intenção é ensinar a Bíblia, agora a gente está fazendo aqui o catecismo, ou a catequese. Só que não deu certo. Não, Eucaristia, isso aí é a Santa Ceia. Eu fiz. Então, Eucaristia é a Santa Ceia. Então, claro que a gente vai falar melhor sobre isso nas próximas semanas. Eu vou até estudar sobre isso, esse negócio. Fazer um estudo bem melhor. Hoje, a gente vai dar uma pincelada por quê? Porque hoje é 31 de outubro. Agora, por que hoje é comemorado o Dia das Bruxas? Não. Quando você vai aprender uma coisa, eu sou aquele negócio. Eu sou dos porquê. Não tinha um comercial, um programa de televisão? Ratibu, né? Por que não, Zequinha? Não, por quê? O Zequinha perguntava, por quê? Por quê? Por que não? É porque Sim. É porque sim não é a resposta. É porque sim não é a resposta. Então, vocês que vão estudar a Bíblia ou qualquer coisa, tem que perguntar por quê. Cara, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E o que é o Dia das Bruxas? Primeiro que o Dia das Bruxas não é esse negócio de... Assim, como ele foi criado, não é negócio de fantasma, lugar de negócio de botar na abóbora.
Isso é uma festa como celtas, que é o berço da bruxaria. Só que essa festa, segundo o Mastral que foi satanista, escreveu até o livro Filho do Fogo, que eu recomendo muito que leiam. Ele fala isso, que a festa era em março. Acho que é 23 de março, não lembro a data aqui. Lembro que é março. Ele falou até o nome da festa, um vídeo, acho que ele falou o nome da festa. Ou está no livro dele, não lembro agora se eu vi isso no vídeo ou no livro dele. Só que Satanás ficou tão bravo que quando o Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, que ele tem uma ideia: eu vou transferir o Dia das Bruxas de março para dia 31 de outubro. Por quê? Qual a intenção? Para ninguém lembrar. Só falta Halloween hoje. Hoje, ninguém falou. É para abafar. É o controle de dano, né? Que fala. Para abafar. Hoje, ninguém sabe que é 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Sabia? O senhor sabia? Sei o que é dia das Sabia bruxas. que ele é da bruxa hoje. Também. Tem certeza que os dois sabiam. Da bruxa eu Hoje é o dia sabia. das bruxas. Mas ninguém sabe que hoje é o dia mais importante da igreja. Porque a partir dali, olha quantas almas estavam indo para o inferno. A partir dali, a igreja teve uma luz. Certo? Mastral fala que os satanistas, eles falam o seguinte, que existem duas igrejas. A deles e a igreja evangélica. Eles não veem outras igrejas. Eles chamam de resto. O que eles querem combater é a igreja evangélica. Por que será? Lembrando que igreja é uma instituição, certo? E existem cristãos, eu creio, católicos, adventistas, que podem ir para o céu sim. O Espírito Santo, ele não é exclusividade da igreja evangélica. Mas a doutrina que eu creio, que é mais parecida àquela que Jesus é da igreja evangélica. Hoje a igreja está... Mas são os últimos dias. Jesus falou que nos últimos dias ia acontecer algo chamado apostasia. Afastamento da verdade. As pessoas não querem saber a verdade. Isso é um sinal do fim dos tempos. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Uma dúvida? Não. Então vamos orar então. Essa foi a aula sobre um básico sobre o que foi a Reforma Protestante. A gente vai voltar nesse assunto através do estudo e vou perguntar, hein? Vocês aprenderam. Então eu vou orar e depois a gente pode finalizar. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela aula. Muito obrigado por estar aqui nessa célula, Senhor. Que é o espaço que o Senhor nos deu, Senhor, para poder começar a obra. Nós estamos esperando a sua presença, Senhor, chegar. Eu tenho certeza que está próximo. Senhor, que o Senhor possa continuar nos iluminando. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, poder nos dar, assim, mais vontade de buscar o Senhor, de voltar para o monte, de ler mais a Bíblia, de jejuar mais, Senhor. Porque queremos, Senhor, estar no centro da sua vontade. Senhor, que semana que vem possamos estar aqui, abençoa essa célula, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos leve em segurança agora, Senhor. E que semana que vem possamos estar aqui reunidos para te adorar em espírito e em verdade. Amém.